Boa noite, guerreiro, boa noite, guerreira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EducaPod. Pois é, o seu podcast semanal trazendo conhecimento, entendimento, segredos e dicas do mercado imobiliário. Pois é, esse é o papel aqui do EducaPod, transformar a sua operação diária, trazer conteúdo que você aplicando no seu dia a dia, com certeza os seus resultados serão novos, serão resultados diferentes daqueles que você tem hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por seguirem o EducaPod, por onde eu passo nas palestras, mentorias e treinamentos, muito carinho, muita consideração e respeito de você, da categoria corretor e corretora de imóveis. Sejam muito bem-vindos ao EducaPod. E quando a gente fala aqui no EducaPod que quem senta nessa bancada transforma vidas, quem senta nessa bancada tem conhecimento de transformação e aplicado no seu dia a dia, essa é a mais pura verdade. Só senta nessa bancada quem faz com que você, nossa audiência, perceba e consiga, através do que se ouve aqui, transformar as suas operações diárias, o seu dia a dia e buscar o resultado. A tão famosa e esperada recorrência em vendas. Pois é, Deus já deu para você uma máquina perfeita com olhos, bocas e ouvidos, né? Você só precisa estar atento a isso e saber o que ouve, o que fala e o que você está vendo. Então vem para o EducaPod que aqui tem conhecimento de verdade. Hoje não podia ser diferente. Nós estamos recebendo um convidado que eu particularmente admiro muito pela sua trajetória, né, uma trajetória inspiradora. Quando a gente fala de um executivo, né, que tem sucesso no universo executivo, através de uma história inspiradora para ele, para a família, para os colaboradores, né, por onde ele passa, ele realmente inspira e dá aquela vontade na gente de continuar. Porque é isso que eu estou falando. Eu estou falando do meu querido amigo Fabrício Massaneiro. E no episódio de hoje a gente vai ter a honra de receber como convidado na sua trajetória de força e fé, né? O compromisso com a família, evidentemente, em primeiro lugar, e uma impressionante bagagem no mundo dos negócios. Pois é, esse é o Fabrício Massaneiro. Com 47 anos de vida, ele se define, antes de tudo, né, um filho do Deus Pai. Verdade, absoluta. Se não tem Deus aí no teu primeiro momento, as coisas não vão acontecer. Ele é esposo dedicado da Catiane e pai amoroso da Isadora, de 8 anos, e do Otávio, de 6 anos. Um beijo para Isadora, um beijo para o Otávio, um abraço ali para a Catiane. Parabéns por vocês terem ali um esposo dedicado, né, e que honra ao nosso Deus. Ele é natural de Blumenau e reside hoje em Bombinhas, onde continua escrevendo sua história com propósito e paixão. Falando em escrevendo sua história, tem novidade aqui sobre o Fabrício, tá? Tá vindo um livro ali com essa história inspiradora, então já fica aqui um spoilerzinho do que vai acontecer, tá? Ele é empreendedor nato, atua há 12 anos no ramo imobiliário, 30 anos no setor de supermercado, é um varejista, então eu vou me sentir muito à vontade aqui com o meu querido amigo, porque eu tenho a minha origem no varejo também, então vai ser legal. E 15 anos no universo da gastronomia com restaurante, ou seja, é um executivo, dono de supermercado, dono de restaurante, corretor, dono de imobiliária. Tem muita coisa que o Fabrício vai trazer aqui pra gente, né? Além da sua atuação empresarial, ele também é Master Coach sistêmico, formado pela Febracis Floripa. Aliás, um abraço ali para os nossos amigos da Febracis, a maior escola de negócios da América Latina. E não para por aí. Atualmente, ele está em um treinamento intensivo para se tornar um exímio palestrante. Conteúdo e história inspiradora ele já tem, né? E mentor de líderes e empresários, ampliando seu impacto no mundo do business empresarial de Santa Catarina. Prepare-se para uma conversa aprofundada com meu querido amigo Fabrício Massaneiro. Fabrício, uma honra recebê-lo aqui, realmente me sinto lisonjeado com a sua presença, sou um admirador, sobretudo porque você me falou 3 coisas fundamentais, né? Você falou de Deus, falou da sua família, dos seus filhos, né? E da sua carreira ímpar, né? E a sua resiliência, a tua força, né? E, sobretudo, o carinho que você tem com as pessoas. Seja muito bem-vindo ao EducaPod. Suas considerações iniciais. Obrigado, João. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, agradecer por esse momento único, né? Momento que realmente muitas pessoas ali fora sonham em sentar em grandes mesas, né? A gente sempre fala que o que nos trouxe, as pessoas que nos trouxeram até essa mesa não são as mesmas que vão levar para o próximo nível, né? Uhum. Então é um prazer imenso estar aqui com você no EducaPod. EducaPod é um pilar para qualquer empresário, para qualquer visionário, qualquer palestrante, né? Que também a gente quer alcançar com muito êxito. Então, realmente quero agradecer a Deus imensamente pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Agradecer também a minha esposa maravilhosa, a minha família, por todas as pessoas que passaram na jornada na minha vida e que me construíram para mim ter o direito de sentar aqui
ter o direito no qual eu me sinto merecedor de fazer parte também desse momento. Estamos aqui para contribuir no que a gente consegue. Que legal, que legal. E é interessante para você, da nossa audiência, ó, tá vindo muita novidade ali, né? Com certeza vocês vão ouvir falar muito do Fabrício. Fabrício, parceiro do EducaPod, meu parceiro, amigo, inclusive. A gente vai caminhar junto aí numa trilha de coisas novas que virão aí. Vocês vão ser agraciados ali com uma série de questões. Fiquem atentos, continuem nos seguindo ali, que só vem coisa boa por aí. Fabrício, quando a gente fala de história inspiradora, né? Evidentemente, você está com 47 anos, né? Na luta aí, e a gente fala dessa história inspiradora. As pessoas que ouvem a sua história, tem até um livro que você está escrevendo, né? Sim. Que vai vir aí. Você teve a oportunidade de falar um pouco para mim dessa sua história e eu fiquei impressionado porque uma coisa é a história real, outra coisa é a história inventada, né? Quando a gente encontra pessoas que de fato têm uma história vivida, né? Uma história de suor, lágrimas, né? E supera tudo isso com a força de Deus, com a fé, com a família. Realmente, para quem está acompanhando e ouvindo, inspira de fato. A sua história é uma história inspiradora, Fabrício? Com certeza, meu amigo. Na verdade, o que acontece? A gente, há 2 anos e meio atrás, eu acessei através do método CIS, fui fazer formação em coach, Master Coach e vários outros treinamentos que nos proporciona essa escola, a Febracis Florianópolis, aqui com o Ronald e a Lid. Uhum. E aí fui buscar dentro do meu interior, né, que força é essa, que energia que me fazia conquistar grandes coisas e, ao mesmo tempo, às vezes fracassar em outras coisas. E aí consegui descobrir um pouco sobre a identidade, capacidade e merecimento. Eu não parava para pensar dessa forma, né? Ser, fazer e ter, né? Eu pergunto para você, quantas vezes na sua vida você está preocupado com o ser quem eu sou, de fato? E aí, quando me fizeram essa pergunta, eu comecei a pensar, mas calma aí, 45 anos eu tinha quando eu fui fazer esse treinamento e fiquei me deparando, minha vida toda é o fazer e ter, trabalhar e adquirir, trabalhar e adquirir. Eu tinha muito valor naquilo que eu fazia. Eu buscava a atenção das pessoas e queria que elas me reconheciam por aquilo que eu fazia. Aí quando fui olhar a base da pirâmide mesmo, nosso ser, se tirar tudo que eu faço, o Ronald, né, o treinador, me perguntou, tira tudo que você faz, tira tudo que você tem, o que sobra? O que sobra na base? O que sobra como filho de Deus? O que sobra como esposo? O que sobra como pai, como amigo, como filho? Aí eu comecei a pensar, calma aí. Se a vida realmente tem várias áreas, e no qual a gente traz na nossa formação 11 áreas, que é a área espiritual, conjugal, filho, família, servir, lazer, social, servir, profissional, área financeira, área emocional. Por que eu sou a nota tão alta no lado fazer e o meu ser? Por que está tão baixo? Daí fui buscar a roda da vida e consegui entender que sim, nós temos que ter uma vida sistêmica. E como eu tenho 30 anos nesse supermercado, que eu iniciei com meus 17 anos, no supermercado Macris, lá em Canelinha. Uhum. Depois entrei no Coque, trabalhei, tive o prazer de trabalhar no Coque quando só eram 42 funcionários. Que legal. Iniciei de empacotador, fui a gerente da primeira loja do Coque, da segunda, da terceira. Entrei com o menor salário, saí com o maior salário pedindo demissão na loja de Camboriú na época. E aí, mas esses outros anos empreendendo, já ganhei, já perdi dinheiro, montei negócio, ganhei muito dinheiro e rápido. De um funcionário eu tinha 40 em 4 anos. De repente perdi tudo, quebrei, não perdi só a economia que eu tinha até aquele momento. Saí com 12 mil do Coque. Em 4 anos eu tinha 2 supermercados, uma panificadora, construí 25 casas em 1 ano e meio, que era na época do Minha Casa, minha Dilma, né? Para ajudar a eleger a Dilma na época. Mas nisso ali não tinha gestão, o dinheiro tudo misturado no mesmo pacote, acabei perdendo tudo. Não perdi somente o dinheiro que eu tinha, mas também adquiri 10 a 15 anos de dívida na minha vida se eu ficasse naquela região. Aí vendi tudo e fui embora para o litoral, onde eu estou hoje, em Bombinhas, 13 anos. Sim. Novamente ganhando dinheiro, tudo dando certo, de repente eu me deparei com uma situação que o dinheiro, eu sou uma máquina, Deus me deu o dom para fazer e ganhar dinheiro. E
talvez você que está me ouvindo, você também tem esse dom para fazer e ganhar dinheiro. Mas eu não tinha as habilidades de guardar e cuidar de dinheiro, administrar o dinheiro, e também não tinha habilidade de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Quando no Inteligência Financeira, que é um curso fantástico da Febracis, que o Renato, que é o nosso mestre, nos fez essa pergunta, tinha 60 alunos dentro da sala. Ele perguntou, quem aqui é bom em fazer e ganhar dinheiro? Levantei a mão. Cara, levantou uns 6 ou 7 de 60. É de apavorar quando você olha e, cara, como Deus gosta de mim, como Deus me ama. Porque era 60, tinha 6 ou 7. Sabe, você já recebeu um dom de Deus diferente. Sim. Quem aqui é bom em administrar e cuidar de dinheiro? A grande maioria. Mas às vezes não tem um dom para fazer. Uhum. Quem aqui é bom? E eu não levantei. Nessa grande maioria eu não faço parte da grande massa. Entendi. Não fazia, né? E quem aqui é bom em fazer o dinheiro trabalhar para si? Novamente a minha mão, não pôde levantar a minha mão. Mas aí eu descobri, através desse treinamento, que é só problema emocional. Um problema muito sério, você que é homem e que está me assistindo, se você tem esse problema na vida de ganhar dinheiro e perder dinheiro, e quando o dinheiro vem na sua mão, você não consegue amar, honrar e cuidar do dinheiro, e por que ele vai embora? É problema de paternidade. Eu me arrisco a falar. Você sabe que você com o seu pai. É o não perdão com o seu pai. Volta lá no processo de coach, volta lá na sua infância, vê o que aconteceu, perdoa seu pai, que ó... Tem uma realidade, né? Quando a gente traz esse cenário que você está falando para o mercado imobiliário, sobretudo um mercado pujante aqui em Santa Catarina, né, onde se trabalha cifras astronômicas, né? Um mercado realmente ativo. Né? E, obviamente, o Crescido de Santa Catarina tem feito um excelente trabalho colocando a régua, né? Subindo a régua do profissional corretor e corretora. Né? Quero até informar para vocês que o nosso querido Fabrício também é delegado do Crescido de Santa Catarina. Né? Um abraço para o nosso presidente interino Gabriel Carrara e para o nosso presidente Marcelo Brognoli, né? Num trabalho excepcional que eles estão fazendo. Quando a gente pega essa sua realidade do ser, né, financeiro, na questão financeira, nesse universo imobiliário, onde se movimenta muito dinheiro, e a gente ouve com muita frequência corretores reclamarem de duas coisas, de recorrência em venda e da falta de ter dinheiro, não é? Justamente, às vezes, porque eles trabalham no mercado que movimenta dinheiro, fazem venda, mas emocionalmente não sabem controlar o dinheiro, não é? E aí fica esperando a próxima venda. E a próxima venda demora, e aquela coisa toda, e vive aí nessa via crucis aí de sofrimento, né? Quando você traz essa questão da excelência, né, da essência, na verdade, da própria pessoa, é importante que a gente consiga se entender, se autodescobrir, saber quem você é nesse cenário todo e o que você precisa mudar. É fundamental isso. Isso fez diferença para você, Fabrício? Com certeza, meu amigo. Quando a gente traz consciência para a nossa vida e assume a autorresponsabilidade da nossa vida... Posso citar um exemplo aqui do que aconteceu agora recentemente? Aqui no Educapod pode tudo. A gente foi num evento em Itapema. Sim. Eu, como delegado, cresci ali de Bombinhas, meu subdelegado adjunto lá, o seu Farias, a Thelma também, que é a nossa vereadora delegada adjunta lá do nosso município. Fomos convidados, fomos de Itapema. 270 pessoas presentes no evento. Um evento importantíssimo, que envolveu várias entidades para falar alguns temas, mas o foco principal é a venda do produto não incorporado. Esse é o grande debate do dia. Começamos esse evento com 270 pessoas. No final do evento, no máximo 70 pessoas. E aí entra a pergunta. Eu estava quietinho, sozinho lá pensando, cara, que só acontece? Veio o corpo. Onde é que está a mente? Onde é que está o coração? Para você que é corretor que está me ouvindo, eu pergunto a você, quando você é convidado para um evento, o que custa você sair de casa? Tem que sair do lado da sua esposa, da sua família? Quando ele é convidado para um evento, pergunta para eles aí, para o corretor, para você que está nos ouvindo, o que ele levou para o evento? O corpo, a mente, o que ele levou? Na maioria, só o corpo, né? De uma forma geral, a gente fica pensando, cara, o cara deixou a esposa, deixou os filhos, deixou a família, deixou o seu momento de lazer e até mesmo, às vezes, o tempo de ler um livro para ir numa palestra, num evento. Qual é a lógica de chegar lá no evento, não cumprir com o horário de entrar, o horário de sair, de sentar na frente dos palestrantes? E ouvir. E ouvir por quê? Porque às vezes você leva só o corpo. Não é escutar, né? E aí passa o quê?
Olha o que acontece, passa um ano, o cara é corretor de imóveis. Passa um ano, ele não faz um curso, ele não lê um livro, mas ele abre a boca para o colega de trabalho para falar do gestor, do dono da imobiliária e principalmente da nossa entidade tão maravilhosa que é o Cresci. Com tanto curso gratuito, tanto evento gratuito, tantos profissionais entregando 1 hora de conhecimento nesses eventos, a gente tem palestrantes maravilhosos. E eu fico indignado mesmo também, Fabrício, das pessoas terem essa possibilidade de ouvir um líder, ouvir um player ali do mercado, uma pessoa com história verdadeira, com conteúdo transformador, e as pessoas vão ali, sentam e escutam, mas não ouvem, não praticam, não exercitam, não é? E aí ficam nesse ciclo de reclamão o tempo inteiro, né? De corretor que fica olhando no retrovisor do carro, só vendo o passado, reclamando da entidade, reclamando do palestrante, reclamando da própria vida, porque de fato não entende a essência dele mesmo. Se ele tiver que fazer uma radiografia, né? Se existisse uma radiografia, uma máquina de radiografia que descobrisse a essência do indivíduo, né? Talvez eles levassem um choque, porque iriam descobrir que a essência deles está muito ruim, né? Os valores deles estão aplicados em negócios errados. Então, descobrir isso e se importar com quem está entregando conteúdo também, nas palestras, nos treinamentos, é uma das coisas que o corretor deve fazer, não é, Fabrício? Sim, é porque na semana passada a gente teve um evento legal, Dia do Corretor, né? Uhum. Aqui em Porto Belo. Porto Belo. Broker Celebration. Eu estava, João, lá em São João Batista, num evento da Febracis, que é o Método CIS, servindo como staff. Uhum. Então, fazendo algo por outras vidas, por outras Se doando. pessoas, se doando no meu pilar servir. Uhum. E aí eu saí de São João Batista, vim até Porto Belo, porque 2 horas começava o evento. Então, vim rápido, chegou 2 horas, não começou, porque a maioria dos corretores não tinha chego. Começou 3h30. Começou 3h30. É. Quando começou 3h30, 6 palestrantes extraordinários iriam estar no palco. Sim. Primeira palestra, perfeito, todos sentados. Um pequeno intervalo, levantou 1 ou 2 para ir no banheiro, efeito Manada. manada. E lá se foram os corretores. Segunda palestra, terceira palestra, e obviamente, né, a gente que está ali entregue para realmente ouvir os palestrantes, a gente fica chateado no sentido de, cara, onde é que está o respeito? Quando chegou a hora da fala do nosso presidente, o Gabriel Carrara, um grande abraço aqui, quero deixar um abraço para o Carrara, e a gente se deparou com 20% da plateia estavam sentados, 80% estavam em pé ao redor das cadeiras, e é um barulho de todo tamanho que a gente eu fiquei pensando, olhando esse cara, onde é que está o respeito? E é o mesmo cara, desculpa eu falar isso para você, talvez você vai olhar e pensar, pô, esse cara quer salvar a humanidade, não é sobre isso. É porque o que você tem, cada um de nós tem a vida que merece. E o resultado que você tem é diante daquilo que você entregou. Nós não temos menos e nem mais resultado diante daquilo que eu estou disposto a entregar. E aí qual é a lógica, novamente? De deixar toda a sua família em casa, ir para um evento, para chegar lá, não respeitar nem as entidades. Porque no meu ponto de vista, o que acontece? O problema é emocional. Eu falo isso com propriedade, porque hoje me formei em coach, master coach, eu não trabalho com isso. De repente, quem não entende muito vai pensar, agora papinho de coach, né? Como eu já ouvi em outros momentos. Mas o que é um consultor? Qual é o trabalho de um consultor? Ele entra dentro da sua empresa, basicamente ele pega o seu relógio, coloca no pulso dele e começa a vender as horas para você. Ele pega as suas ideias, consegue empilhar ela certa, entrega ela para você e vai embora. Deixa a receita do bolo e você vai ter que fazer o bolo. Concorda? Sim. Qual é o trabalho do mentor? A mentorias. A mentoria é alguém que performou em alguma área, o cara montou um posto de gasolina do zero, viveu um bom tempo, empreendeu, fez acontecer, teve sucesso. Ele parou ou continuou com o posto, mas ele vai te mentorear como começar um posto de gasolina do zero até o final. Sim. E muitos talvez não sabem, mas qual é o trabalho de um coach? Você sabe qual é o trabalho de um coach? Eu prefiro não arriscar. O coach, na verdade, ele só faz perguntas, porém são perguntas poderosas. Ele pega o seu estado atual, busca o teu estado desejado, cria um plano de ação, minimiza as fraquezas, potencializa suas fortalezas, usando a razão e a emoção em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas.
De que forma seria isso? Pergunto para você de 0 a 10, qual a nota que você dá no seu lado espiritual? Você vai dar nota. Só fiz pergunta. De 0 a 10, qual a nota que você vai dar para o seu lado familiar, para o seu lado conjugal? Você vai me responder a roda da vida, o mais. No mundo onde... Aí eu peço para você ligar. Essa roda gira? Muitas vezes o lado do trabalho, ele é um 8, um 10. Mas aí está fraturado a saúde, o casamento, a família, porque resultado nenhum na vida compensa uma família destruída ou a sua saúde. Perfeito. Certo? E aí, nesse processo de busca, esse é o estado atual. Depois vai buscar o teu estado desejado. No mundo onde tudo é possível, qual a nota que você queria ter com Deus? No seu lado social, na sua família, no seu servir. Você vai falar, Fabrício, eu gostaria de ser 10 em tudo. Então, o que eu estou falando aqui é que quando você busca esse estado atual, o estado desejado, você cria um plano de ação e minimiza as fraquezas, potencializa as fortalezas, usa a razão e a emoção em todas as áreas da sua vida, você entende, aí vem a chave do negócio, aí você traz consciência para você, assume a alta responsabilidade da sua vida, aí você entende que o resultado que eu não tenho é por aquilo que eu não quis pagar o preço, porque de uma forma ou de outra nós pagamos o preço. Sim. Nós só temos que escolher se vamos pagar o preço do sucesso ou o preço do fracasso. E quando você traz aqui essa questão, né, e isso eu tenho falado para a audiência com frequência aqui, a gente está cansado, e por isso o EducaPod existe, né, de falácia, de retórica, né? A gente está falando de verdade. Se senta aqui um convidado, e o convidado tem a coragem de dizer para você, o que você está levando para um evento? É o teu corpinho? É o fato de que vai ter chopp, vai ter bebida, vai ter costela, vai ter... Percebe que isso é carinho, é preocupação. Sim. Com a pessoa. Porque tem ali pessoas que entendem de um processo e estão ali entregando um conteúdo importantíssimo para a categoria e que é uma oportunidade que eu, como corretor, tenho de ouvir. E, cara, com inteligência, eu vou captar o máximo, eu vou sugar o máximo daquilo, porque, de fato, aquilo pode transformar minha vida e os meus negócios. Então, fique bem à vontade, bem tranquilo em relação a isso. Pode falar, ninguém vai ficar chateado não, porque o papo é reto aqui. Aqui fala o que é e fala a verdade mesmo. Entendeu? Chega de papinho de transformação, chega de gênio tentando vender para você uma transformação que não vai acontecer, chega de um cenário digital maravilhoso, esplêndido, de sucesso, que na verdade no dia a dia você sabe que não é assim, entende? E o que nós estamos tratando aqui é de consciência, sabe? É de que você entenda quem é você, entenda para que veio, entenda que o que você tem pode ser muito melhor e maior e mais do que você tem quando você tem a descoberta da sua essência. É isso? Identidade. Sobre isso. Quando nós buscamos essa questão, como você falou, né? O cara quer ter recorrência, né? Recorrência do quê? Recorrência de 1, 2 vendas que ele teve uma ótima venda. Se ele está realmente pagando o preço, vai acontecer. Eu tenho uma realidade que eu tinha 15 corretores na minha imobiliária e não teve jeito. Quando eu fui fazer os treinamentos da Febracis, eu percebi que eu comecei a ficar longe da minha vida, os 45 anos, hoje eu tenho 47, faz 2 anos e meio, eu comecei a ficar longe dos planos originais de Deus para a minha vida. Porque aqui eu não venho falar de religião, eu venho falar de Deus, do nosso Criador. Uhum. Quando se fala de Deus, ele tem um plano original para a nossa vida. E o plano original de Deus para a nossa vida é da gente dar certo. Deus não fez nós para dar errado. Concorda comigo? Não. Mas Deus... é maravilhoso o que você está falando. E sobre isso, Deus fez o quê? Deus, cara, eu sou filho do dono do ouro, da prata, não tem por que dar errado. O que deu errado foi que eu me perdi no caminho. Algumas escamas que foram sendo colocadas na frente das minhas vistas, e eu fui me perdendo no caminho. E se você volta lá nos planos original de Deus para a tua vida, aí tu vai perceber, cara, realmente só depende de mim. Eu faço sempre uma pergunta aqui, desculpa te interromper, mas para quem está nos acompanhando aqui, eu sempre faço essa pergunta, porque é bacana, né? Eu fiz uma pergunta dessa numa palestra uma vez que eu dei, e é uma coisa que me chama a atenção, e eu forço isso aqui no EducaPod. A gente ouve palestrantes, mentores, né, grandes players, trazendo sempre visões diferentes de um posicionamento para a busca de resultado, não é? Pessoas maravilhosas com conteúdos maravilhosos. Um dia eu perguntei para um deles assim, tá tudo jóia, legal, cara, eu prestei atenção em tudo que você tá falando, Fabrício, eu tô falando, olha lá, eu tô na audiência, tô vendo ali o EducaPod. Cara, eu prestei muita atenção no que você tá falando, tá? É muito legal voltar aos planos originais de Deus, porque Deus não criou você pro fracasso,
fato. Né? Se está fracassado, não é plano de Deus, não é? Aí eu vou fazer a pergunta para ti, meu querido. Como fazer isso? Um passo a passo. Primeira coisa, para quem está nos acompanhando lá agora. Querido, você, hoje, quer começar a fazer uma análise, entender e voltar para o plano perfeito de Deus, original? Começa assim. A princípio, eu posso falar o que deu certo para mim, porque tem muita gente barato se vendendo caro no digital e muita gente cara se vendendo barato no digital. E eu resolvi vir para essa questão de escrever um livro da história da minha vida, montar palestra, mentoria e ir para o digital, por causa do meu pilar servir. E é sobre o servir. Porque eu fiz há 2 anos e meio atrás, você que está me ouvindo, eu fiz o método CIS. Já ouviram falar? O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Um dos maiores coaches do mundo, Paulo Vieira. 6 anos consecutivos, o escritor com livros mais vendido no Brasil. E tem a maior escola de negócios da América Latina, que hoje é a Febracis Florianópolis, temos aqui perto de nós, temos em Balneário Camboriú, temos em Joinville também, mas o que deu certo para mim eu posso falar, sabe, João? Então, fiz o método CIS, depois que me descobri um pouco mais sobre mim, entrei, fiz a formação em coach, fiz Master Coach, fiz os cursos de business, aí comecei a entender que sim, nós temos que pagar o preço do quê? De buscar consciência, trazer a outra responsabilidade para nós e depois, se eu vejo coisa boa, se eu escuto coisa boa, eu sinto coisa boa. E isso é o quê? Uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, todo o nosso sucesso, o nosso fracasso, está ligado às nossas crenças. Crenças de capacidade, de incapacidade, de merecimento, de não merecimento, crenças de pertencimento. E aí eu comecei a trabalhar num processo que isso pode ser restaurado, isso pode ser mudado. A pessoa, quando ela chega no... Legal, primeira dica está dada. Agora eu vou para a segunda pergunta. Merecimento, crenças... A pessoa, quando ela começa a colocar na cabeça dela que a vida que ela leva é um processo normal, tem que tomar cuidado, não é? Ou não? É normal não vender rápido, é normal eu não ter capacitação, é normal eu aprender devagar, não é? É que, na verdade, nós temos que contar a historinha para nós se convencermos, né? Se você pegar um vagabundo, por exemplo, que vai lhe assaltar, ele tem que contar uma historinha para a mente dele. Ele não vai te falar, João, vem aqui, tu é gente boa, tu é um camarada de Deus, tu é um cara bacana, pai de família, eu quero te assaltar, me dá o teu celular para mim. Ele vai te assaltar dessa forma? Não, né? Não. Ele tem que contar uma historinha para a mente dele, para ele poder agir. Perder o playboy, vagabundo, sem vergonha, ele vai te diminuir para ele poder se sobressair. E a nossa vida está sobre isso. Quais as historinhas que nós contamos? Por que eu não vendo? Eu não vendo por causa da imobiliária, por causa do meu gestor, porque o meu gerente... Porque o lead é ruim. O lead é ruim, porque o meu chefe, o patrão não quer gastar com tráfego pago e tal, e o cliente não vem de graça, e o cliente, na verdade, nem merecia mesmo. E eu tô só gastando minha gasolina, meu tempo, não vira nada. E é sobre isso. E hoje, para mim, eu posso falar contando uma historinha assim, errada para sua mente aí, hein? Eu posso falar que o problema da grande maioria é emocional. Por isso que eu falo, se você tratar e acessar, porque hoje está sendo falado muito em inteligência artificial, certo? Sim. Ontem até estava com o mestre Rafael Galdino. Fiz um treinamento em São Paulo com ele, fiz outro em Itajaí novamente ontem. E aí está se falando muito o quê? Inteligência artificial, a era do momento. Mas para você ter sucesso na inteligência artificial, você tem que ter sucesso na sua inteligência emocional. Por quê? O que acontece com o chat GPT, com os prompts que você monta? O que você tem que fazer ali? Fazer perguntas. Porém, perguntas poderosas. O que ele vai te entregar? Ele vai te entregar a resposta às tuas perguntas. Mas no universo, né, no universo da inteligência artificial, num outro universo, de um bando de gente que não sabe nem o que quer, como é que vai usar direito? Então, assim, você não se conheceu, quem não sabe o que quer, não encontra o que procura. Pergunta errada pro chat. Tem um caso até, eu vou te contar, porque nós temos inclusive um outro convidado que vai sentar com a gente também aqui na bancada do EducaPod. Tive o prazer de fazer uma palestra com ele ali num evento e ouvi ele dizendo sobre inteligência artificial. É um dos grandes mestres ali da inteligência artificial. E ele deixa claro, né, que quando você tem noção e sabe, né, como utilizar a ferramenta, não para que ela te substitua. E ele contou uma historiazinha engraçada, né? Na verdade não foi ele, uma moça contou para mim e para ele que ela fez lá um texto no chat GPT
E ela estava com tanta pressa para resolver aquele problema que ela foi no ChatGPT, ferramenta, inteligência artificial, agilidade. O ChatGPT respondeu para ela e ela rapidamente copiou tudo aquilo, jogou no WhatsApp e mandou para o cliente dela. Quando ela mandou pro cliente dela, ela esqueceu de tirar aquelas coisas que o chat também manda, sabe? Se você quiser o melhor, ou se você quiser no outro formato. E ela ficou desolada, falou assim, meu Deus, por que né? Porque o chat GPT ele não vai te substituir, cara. Né? A ação na relação, a ação nos processos de interação de pessoa para pessoa, não é o chat GPT, não é um robô, não é um chatbot, não é. As pessoas querem olhar nos olhos, as pessoas querem sentir sentimentos, as pessoas querem perceber a verdade em você. Aí eu fico imaginando essa pessoa que recebeu esse zap, né? Ela deve ter olhado o zap e falou assim, meu Deus do céu, ela me mandou realmente isso, eu não acredito que ela me mandou isso. E ela se mandou isso é porque de fato ela não se importa comigo. Porque se ela se importasse, ela teria lido antes, ela teria ajustado, ela teria colocado ali naquele texto a própria coisa dela, palavras dela, sim, entende? E o que a gente está falando é sobre isso mesmo. E você trouxe bem. Não adianta a IA, se você não tiver a IE, né, que é a inteligência emocional bem resolvida. Tá com pressa, tá nervoso, tá irritado, brigou com a família, brigou com o patrão, brigou com o lead, brigou no posto de gasolina. E você tem que falar com o cliente através da inteligência artificial, com certeza vai dar problema. Não é porque seu emocional não tá bom? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, e ao mesmo tempo falo também de perfil comportamental, da teoria DISC, que também, se eu pudesse indicar, comece pelo método CIS ou então um treinamento chamado perfil comportamental. Esse treinamento com a Daiane Padovan, que é master e treinadora da Febracis, volta a falar, eu estou falando do que deu certo e transformou a minha vida agora esses últimos 2 anos. Mas quando você pega PNL, quando você pega DISC, aquilo ali foi formatado para dar certo, porque as pessoas têm que se conhecerem, não é? E falo sobre isso porque há 45 anos na minha vida eu fiquei com alguns treinamentos do Instituto Dale Carnegie e outras empresas, e sempre treinamos o quê? A gente foi ensinado assim pelos pais nas escolas, faça outra pessoa sentir-se importante, certo? Ou então que seja, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. E tá errado, tá errado. Quando vieram me falar isso num treinamento, como que é? Não posso tratar outra pessoa como eu gostaria de ser tratado? Não, Fabrício, está errado. E para você que é corretor, olha a importância disso. Eu posso falar com propriedade porque eu fiz o treinamento, refiz o treinamento, fui servir nesse treinamento, porque foi o maior negócio imobiliário que eu fiz. A maior comissão que eu ganhei foi através de aplicar 100% esse treinamento. Por quê? Porque temos os influentes, os dominantes, os estáveis e os conformes. Os influentes é a minha turma, que a maioria, nós corretores, somos influente e dominante. Queremos viver de emoções, então se você mostra para nós o lado de emoção, do oba-oba, do festa, de reunião de pessoas, é o nosso mundo. Quando você vai vender um imóvel para o influente, você mostra a vista, a sensação que ele vai sentir ali, de passar mais pessoas. Então, claro, a área de lazer para ele importa muito. Aí, quando você fala com um dominante, você está falando com alguém que quer tomar a decisão, você leva a decisão para ele não quer saber se o pato é macho ou se o pato é fêmea, ele quer o ovo. Ele quer o controle. Então, ele quer o controle da situação, você está falando com o perfil. Quando você vai falar com o estável, ele quer saber de pessoas. Aquela frase, sabe, se você não querer, o outro vai ficar com o apartamento, deixa que responder hoje. O estável, ele entende que o outro vai ser prejudicado se ele fechar o negócio. Então, ele não consegue fechar aquele negócio. E esse estável, ele quer o quê? Pessoas, ele quer calmo. E se você falar demais como influente, como dominante, em cima dele, você perde. Quando a gente fala desse perfil, né, de consumo, né, perfil de consumidor, baseado no DISC, certo, né? E aí você traz para nós aqui essa máxima de dizer o seguinte, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Você tem razão no que você está falando e me despertou agora para poder comentar aqui com a audiência sobre isso. Quando você entende o perfil do consumidor e com quem você vai lidar, você tem que tratar de acordo com o perfil da pessoa, que esse perfil pode ser completamente diferente do seu. Sim. E se você for tratar o outro igual você, perdeu a venda? É isso? Vou continuar aqui para você entender que nós já vamos chegar. Me explica aí. O estável, ele vai para casa, vai pensar, amanhã eu te dou a resposta. Se você tentar fazer ele agir sob pressão, perdeu a venda, certo?
Falei do influente, dominante e estável. O conforme quer saber de exatas, de número, de cálculo, ele é do planejamento, então ele quer saber data de entrega, se é um imóvel na planta. Quando começa a obra, data de entrega, metro quadrado, documento, toda a papelada, se a empresa está organizada. Então, esse é o conforme. Sobre o que nós falamos, cara, quando eu fiz esse treinamento dentro da minha casa, eu sou influente e dominante. A minha esposa do outro lado, estável, conforme. E nós éramos o par perfeito. Só que eu gostaria que ela me tratasse do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu tentava tratar ela, do jeito que eu gostaria de ser tratado, e ela me tratava do jeito que ela gostaria de ser tratado. Tá errado. Então, para o Fabrício era normal lá em Bombinhas trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, na alta temporada, chegar em casa com um telefone na mão, deitar no sofá para descansar, recarregar minha bateria. Eu, com o telefone na mão, ligar a TV, um jogo de futebol que já passou, um vôlei, ou qualquer coisa parecida, tinha que ter imagem na minha frente, imagem do celular, rodando tela. De repente ela ia mexer. Não, estou vendo, mas tu nem está olhando, cara. Estou descansando, pô, é meu momento de descansar. Então, para mim, o descansar é um. E para ela, o descansar é outro. É chegar em casa, apagar a luz, descansar, ficar lendo um livro no canto dela. Então, quando a gente traz isso, para nós entendermos esse perfil, cara, muda toda a regra do jogo. Você já pensou você entender, você como corretor, cada cliente que sentar na sua frente, você olhar e ser cirúrgico, as mensagenzinhas no WhatsApp, nós influentes colocamos carinhos, bichinho, bom dia! O dominante não tem isso, o estável não tem isso, entendeu? Então você consegue ter essa percepção, daí você vai falar na linguagem do teu cliente, aí o jogo muda. Entendeu? Não? Perfeito. Você tem mais assertividade. E aí entra a pergunta novamente. Cara, você está tratando todas as pessoas como você gostaria de ser tratado? Só esse treinamento pode mudar a história da vida de um... Olha só, tá vendo? Eu falei para vocês que o negócio ia ser bom aqui. Nós estamos arrebentando tudo e clareza, né? Isso que é importante para quem está nos assistindo. Eu vou pedir um minutinho para a gente passar aqui um vídeo do nosso parceiro, né? A Voa Filmes, um grupo Voa. Eventos, formaturas, casamentos, enfim, filmes institucionais, filmes executivos, filmes de empresa, podcast, o que vocês precisarem, o grupo Voa, gráfica maravilhosa. Do início ao fim, sem dor de cabeça, te entrega tudo certinho, com uma excelência maravilhosa. Passa o vídeo da Voa Vídeos pra gente, por favor. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Pois é, pessoal, que legal. Olha só, estou com o meu querido Fabrício Massaneiro aqui, falando aqui um monte de coisa que você precisa ouvir. Eu também, evidentemente, eu sempre falo para vocês que cada convidado que senta aqui eu aprendo muito. Às vezes vocês estão ali assistindo e falam assim, nossa, eles sabem de tudo, eles devem ter uma vida maravilhosa, né? É igual a gente olhar palestrante, né? A gente olha o palestrante e fala assim, meu Deus, esse palestrante deve ser milionário, deve ter uma família... Tá tudo bem na vida desse maluco, né? A vida dele deve ser a melhor do mundo. São pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm loucuras, pessoas têm boletos para pagar, pessoas têm uma série de coisas. Mas existe uma coisa que ninguém pode abrir mão, que é a sua essência, né? E você nunca esquecer de voltar ao primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Não é? Presta atenção nessa frase. Eu estou aqui com meu amigo Fabrício, trouxe para a gente várias questões, dicas importantes para você. Conteúdos que se você aplicar, você não é chegar aqui, assistir o EducaPod, ouvir, falar legal, colocar um joinha, um comentário, pô, foi maravilhoso. E o que isso transformou na sua vida de fato? Você seguiu um conselho que o Fabrício tá falando aqui? Entra no Google, entra no ChatGPT, faz perguntas sobre o DISC, o que é o DISC, vai buscar essa informação, porque de fato vai fazer transformação na sua vida. Fabrício, meu querido, a gente está falando aqui, você falou muita coisa interessante, e dando um recado para a categoria. Existe um cenário real,
né? Um cenário atual e existe um cenário utópico, que é aquela coisa utopia. O meu cenário utópico era ver um dia um evento em Santa Catarina com 10 mil corretores, todos ali aprendendo, buscando conhecimento, entrando no site do Crescido de Santa Catarina, que ali tem clube de benefício, tem cursos gratuitos, coisas absurdas. E a gente vê uma categoria recorrentemente reclamando, né? E com tantas ferramentas à disposição dela. Então, um recadinho para quem está nos acompanhando ali, né? Buscar conhecimento ajuda. Às vezes fala assim, eu vou lá porque eu vou buscar conhecimento. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. Sim. Às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo que você falou aqui para nós. Quando você ouve assim, quero que as pessoas me tratem como eu vou tratar meu cliente como eu gostaria de ser tratado. Tá ferrado? Acabamos de entender agora o porquê disso. Não vai funcionar. Então, olha, você percebe que uma coisa aqui toca diferente? É uma realidade que quando a gente tem esse entendimento, você é um homem do varejo. Trabalhou em supermercado, eu também. E uma premissa do varejo é entender comportamento de pessoas, né? Num supermercado, nada está no lugar que está por acaso. Aquilo ali há uma análise, há um estudo, há uma série de coisas. Quando a gente traz esse supermercado imobiliário, eu canso de ver imobiliárias lotadas de corretor e também imobiliárias buscando corretores, né, para contratar, que não acham, e 200 itens, 300 itens ali no site, casas fazendo captação e pegando, ou seja, um supermercado, colocando essas casas e apartamentos na gôndola, não é? Mas sem nenhuma estratégia de venda, sem nenhuma estratégia de visibilidade, sem nenhuma estratégia de agressividade comercial. E simplesmente porque eles estão tratando o cliente como eles gostariam de ser tratados. Então, é um ponto para se ficar aí de reflexão, não é isso? Basicamente, é o que você está falando. Quando você pega o supermercado e o ramo imobiliário, né, e traz para o supermercado, no qual nós já estamos aí alguns anos, né? Eu estou com 30 anos, você deve ter servido mais, né, na categoria, né? Então, quando você assume a situação de olhar e diz, cara, será que a minha mente, eu pergunto para você, corretor, põe amor nas minhas palavras. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. Todos os dias, quando você sai para trabalhar, à noite, quando você chega dentro de casa, faça a perguntinha no espelho. Será que a minha mente hoje, ela ficou igual a uma couve-flor ou igual a um repolho? Você foi lá fora e voltou com a mente mais aberta? Voltou com a mente mais aberta de conhecimento, de relacionamento, de conhecimento próprio, de conhecimento de mercado? Você estudou um projeto? Você estudou um imóvel a mais para amanhã ter mais o que oferecer? Ou você voltou igual a um repolhão? Você foi na imobiliária, sentou, abriu o seu note, olhou, de repente, corrida de carro, você viu futebol, você leu algo que não tem nada a ver com o teu profissionalismo, que não te agrega nada para ficar mais próximo de Deus, para ser um esposo melhor, para ser um pai melhor, para agregar valor na sua família. Mas se você for lá trabalhar, sim, tem que agregar a seu lado profissional. Você tem que vender mais, você tem que ter sucesso, o seu gerente tem que vir te dar um abraço, o seu chefe, o patrão, que seja o dono da empresa, também te dá um abraço. Por quê? Porque valeu a pena aquele dia de trabalho. Porque muitas vezes nós, proprietários de imobiliárias, ficamos tristes. Por quê? Porque tem muitos corretores que nem o cafezinho e a água que a gente dá para ele, infelizmente, não teria condições de manter esse cara ali dentro. Por quê? Porque ele tira o tempo de alguém. Ele tira o tempo de alguém que está envolvido com a mente para que seja uma couve-flor. Então, a ideia é essa. Couve-flor ou repolho? Gostaria de deixar essa pergunta aqui. Será que eu estou sendo uma couve-flor ou um repolhão que vai se fechando e pouco tempo vai sair? Eu fiz o desenho do aqui mercado, de uma couve-flor aqui, ó, para você, ó, só para você entender. Tá vendo aqui a couve-flor? Olha o nome só. já diz, couve-flor. Flor, ela Flor. cria ramos, ela tem segmentos, ela tá ligada, sabe? Ela é aberta, né? Num desenho é um repolho, porque todos conhecem um repolho, né? Aquela coisa encascada, é pele sobre pele, é capa sobre que capa, vai apodrecendo, né? E o miolinho lá escondidinho, né? A sua essência escondidinha. Então, fica mais uma reflexão ali, ó. O que você está fazendo da sua vida ali? Você é um corretor couve-flor ou você é um corretor repolho? Tem que... Nós já falamos aqui do corretor reborn. Sabe o que é o corretor reborn? Não. É aquele corretor que não faz nada. Não faz nada. Mas tá ali. Mas tá ali. Fica ali o tempo inteiro, né? E não só não faz nada... falou para ele ficar ali. Não só não faz nada, como também nem vende, né? Mas tá tudo bem. E hoje o Fabrício trouxe pra gente o corretor repolho e o corretor couve-flor. Interessante essa sua visão, Fabrício. Fabrício, deixa eu te falar. A família, né?
A gente entende que todo ser humano, toda pessoa, e nós estamos falando da categoria corretor, tem família, tem alguém que ama, né? Todos os corretores guerreiros, com certeza, tem alguém que ama, seja um esposo, um filho, um marido, uma mãe, um irmão, né? A gente ama pessoas, Sim. não é? E quando você traz esse cenário de que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E nos curarmos, evidentemente, quando a gente tem esse entendimento de cura, a gente evidentemente consegue servir melhor. Porque eu tenho ouvido você falar ali, já umas 3 vezes você me disse que você estava num evento como servidor, como um staff ali para servir, né? Quando a gente entende, e o corretor que está nos acompanhando, que ele só vai conseguir servir melhor quando ele tiver um entendimento de quando ele estiver bem, né? Tem muita gente tentando ajudar o outro e tá mal pra caramba, tá pior que o outro. Tem uma máxima que eu gosto de dizer que é o seguinte: você vai perceber se a pessoa é teu amigo ou teu inimigo. Faz o seguinte, presta atenção nisso que eu vou te dizer. É comum quando você chega num amigo, numa pessoa e vai contar um problema teu pra ela, você diz o seguinte, ó: meu amigo Fabrício, eu vou usar você como exemplo, tá? Meu amigo Fabrício, pô, cara, meu dia ontem, você não sabe o que me aconteceu. Se essa pessoa responde dessa maneira pra você, sai fora. Normalmente as pessoas respondem assim, né? Ih, rapaz, você não imagina eu. E comigo, então? A pessoa nem te ouve, ela já quer falar dela, ela já quer... Ou seja, o problema dela é maior que o teu. Porque ela não se importa contigo. E quem tem que se importar com você é você mesmo. Então muda o cenário. Quando a gente fala de família, estar bem com a família, amar a família, honrar a família, fez diferença nessa sua história inspiradora, Fabrício? João, por muitos anos, 45 anos, eu era um Fabrício, certo? Há 2 anos e meio, eu venho construindo um Fabrício diferente. Porque eu sempre tive no meu coração, sempre tive Deus no meu coração, eu sempre tive a minha mãe, meus irmãos, a minha esposa, meus filhos, meus familiares. Há 2 anos e meio atrás, eu descobri que eu tinha um problema bem sério, não foi um problema qualquer. Meu pai faleceu aos 7, trabalhei dos 10 aos 15 em cerâmicas ali em Canelinha, e com 15 saí de casa e fui tentar a sorte, mas eu gostaria de melhorar a vida da minha mãe e dos meus irmãos. Então, depois conheci minha esposa, casamos, 19 anos e 4 meses casados, eu fui fazer o método CIS. Fui ver que eu tinha uma disfunção de personalidade. Eu ocupei o lugar de paternidade na casa da minha mãe. Então, a minha preferência era minha mãe, depois meus irmãos, aí sim vinha a esposa e os filhos. Uhum. Quando eu fiz esse empilhamento e consegui entender, primeiro Deus, depois eu cuido de mim, depois eu cuido do meu casamento, que é a outra metade da laranja, no qual eu já tinha casado com 450 convidados lá na igreja, 19 anos e 4 meses, mas eu não tinha esse entendimento, eu não vivia isso. Eu busquei Deus, cuidar de mim, meu casamento, meus filhos, e depois o que está da porta para fora. Segui honrando minha mãe, meus irmãos no lugar deles, e aí eu entendi realmente o que é família. Família é aquilo que está embaixo do seu teto. Eu falo isso porque nós temos um grande problema na humanidade hoje. As pessoas não estão se importando com si próprias, cuidando e querendo ajudar todo mundo igual acontecia comigo. Era feito uma Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Ajudava todo mundo, esquecia de me ajudar. Então, quando eu fiz esse empilhamento, coloquei Deus, cuidar de mim, até porque está lá no avião, né? Quando você viaja, máscaras cairão à sua frente. Coloque primeiro em você, depois vai ajudar as outras pessoas, né? Então, cara, Deus, cuida de você, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. E depois o que está da porta para fora, o jogo muda. Então, família... Não existe nada ali fora no mundo business, no mundo dos negócios, seja você funcionário ou você que está me ouvindo, seja o dono da imobiliária, o gestor, o corretor, você é secretário, não existe nada que justifique a perca da família e a perca da sua saúde para ter sucesso no mundo dos negócios. Então, para mim, família é Deus primeiro. Cuido de mim, cuido do meu casamento e dos meus filhos. Famílias é basicamente tudo, mas obviamente, como eu falei, né? Eu encontrei pessoas na minha jornada da minha vida que cuidaram e estão dentro da igreja, cuidado também. Porque quando eu falo aqui em Deus, eu falo de um Deus poderoso que existe acima de nós, que eu acredito nele. Uhum. Independente de religião. Porque eu encontrei muitas pessoas que cuidavam de ministério nas igrejas, sabe, João? Que cuidavam de casais e esqueceram de cuidar do seu próprio casamento. Pessoas, cara, eu infelizmente perdi meu casamento, mas é porque eu me dediquei demais. Então, as pessoas estão presas
no servir muito a Deus, presa dentro da igreja, nós temos pessoas hoje, nós temos pessoas presas dentro de casamento, dentro da paternidade, dentro do mundo, o cuidar da saúde, academia, que só pensa nisso, temos pessoas presas no intelectual, que se tornou um obeso intelectual, porque o sistema, pessoas presas em cada área, você entendeu? Toda área que você der muita intensidade e deixar as outras para trás, vai fazer diferença. Equilíbrio, precisa buscar o equilíbrio. Equilíbrio. Porque o que nós temos hoje? Nós temos pessoas que, na verdade, estão presas em uma área, mas elas não percebem que elas estão fazendo tanto, que daí ela virou 10 ali, mas quando vai rodar a roda da vida, é o que bate primeiro aquela área ali, né? Ô Fabrício, a gente conversou e uma coisa que me chamou bastante a atenção, né? Eu queria falar aqui um pouquinho, dar um spoilerzinho, sobre o livro que você está lançando, não é? É evidente que quando a gente tem uma história inspiradora, como eu costumo usar e gosto de usar contigo, porque de fato sua história é inspiradora, é interessante que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam essa história, porque de fato ela inspira, né? Fala um pouco pra gente como é que tá o andamento disso, tá no começo, tá no fim, quando, o que a gente pode esperar, já tem título, não tem título, como é que fugir e por que você teve a ideia de fazer esse livro? O meu livro, na verdade, ele é um livro da história da minha vida. E até eu fiz aqui os meus treinamentos, depois fui para São Paulo, onde eu faço treinamento hoje lá também, que faço o PCE, que é o Programa de Crescimento Empresarial, o PCM, que é o Programa de Crescimento e Marketing. E aí eu adotei essa situação de fazer a mentoria, mentor de líderes, certo? Um treinamento que tem lá com o Paulo Vieira, que é 1 ano. E, gente, quando eu falo do Paulo Vieira, é o que está dando certo para mim. Às vezes para você é um outro profissional, outra área, outra escola, tem tantos aí no mercado, né? Eu estou falando de algo que transformou a minha vida, né? E aí o que Desculpa te interromper sobre o Paulo Vieira, né? Quando você está falando assim, existem outros e tal, e isso funcionou para ti, a gente precisa ter a inteligência do seguinte, né? E eu costumo dizer isso para a nossa audiência, você tem que procurar a transformação real, não é transformação falada, é transformação vivida, mostrada. E o Fabrício está aqui trazendo ali esses profissionais que foram bons para você e porque de fato houve essa transformação. Eu seria ingênuo de dizer para quem está nos acompanhando, vai lá saber quem é o Paulo Vieira? Se foi bom para ti, vai ser bom para mim também? E quando a gente fala alguma coisa, esse maluco tem, pois é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Isso. Se o cara é um dos maiores coaches do mundo, 6º ano consecutivo, o escritor com livros mais vendidos. É engraçado, Fabrício, você está falando, e eu escuto muito isso nas palestras, o seguinte, né? Eu estou ouvindo um palestrante falar e diz o seguinte, assim, ó. Porque eu tive uma palestra com fulano de tal, eu ouvi Beltrano falar tal coisa, tal, e eles citam, né, aquelas pessoas com frases ali soltas no contexto, né? E aí nós estamos falando aqui, agora aqui na mesa do Duca Pode, você está falando do Paulo Vieira, você está dando o nome do santo, né? Sim. Então você está dizendo o seguinte, cara, eu fiz com ele, vai lá e faz com ele também. Funcionou com ele, é o que eu posso indicar o que funcionou comigo, que é o que está acontecendo no digital. Muita gente não fez o que está vendendo. A vida do cara não é e nunca foi o que ele está vendendo no digital, só que ele está se vendendo caro e as pessoas estão pagando e estão comprando por isso. Essa questão do marketing digital é uma coisa louca, né? Porque tem muita gente sabendo fazer um marketing digital, né? E fazem bem feito e acabam vendendo, porque tem pessoas que compram, né? E compram sem o mínimo critério de análise, sem o mínimo critério de histórico, de avaliação pedagógica, de números reais, métrica. Você, corretor e corretora de imóveis, na sua vida particular, nos seus processos, você tem que começar a utilizar métrica. Eu vou num evento tal, ok, quem vai estar lá? Quantas pessoas vão estar lá? Quem são essas pessoas que vão estar lá? Quem é esse palestrante? Deixa eu dar uma analisada. Qual a história desse palestrante? Analisa, tem a internet, o digital é isso, ele está aí para mostrar claramente o que é isso. Tem gente indo ouvir palestra de sei lá, qualquer coisa, menos daquilo que precisa ouvir. Né? E pago ainda, né? Aí nas de graça lá que a gente faz, ninguém vai. Mas vamos lá, segue com ele. Meu livro é uma história que realmente de superação. A princípio eu traria o tema da minha palestra, meu livro, O Poder da Superação, no qual eu já ganhei, já perdi dinheiro no mundo dos negócios, mas também a minha vida da onde eu nasci, em Blumenau. 1 ano de idade eu vim morar em Canelinha, você que é de Canelinha talvez vai ouvir, vai falar, pô, mas esse cara não é de Canelinha, não. Eu nasci em Blumenau, 1 ano de idade meus pais vieram morar em Canelinha, então eu trago toda essa trajetória da minha vida
pessoal e profissional. E, obviamente, eu entendi nesse processo que o meu livro ele vai tirar uma dor do mercado. E quando você olha para o seu negócio, que seja funcionário, patrão, corretor, cara, o que eu faço? Tira a dor de um mercado, eu consigo resolver a dor de outro ser humano? Então, o meu livro é uma entrega que eu tenho de 45 anos, que eu construí de uma pessoa disfuncional, aonde Você é um executivo, evidentemente, tem funcionários e tudo mais. E nessa nova versão do Fabrício, é uma pergunta ousada que eu vou te fazer agora. Certo. Você acabou de falar, né? Que você se importa com as pessoas, tem que transformar a vida das pessoas. Você se considera um líder que inspira os liderados? Hoje eu posso falar para você que 20 anos de proprietário, de patrão, o dono da empresa, o empresário, eu nunca tive uma ação trabalhista. Sempre empreguei uma média de 60 pessoas um mês pelo outro. E aí, há um tempo atrás, eu deixei parte da minha empresa com um sócio. Toca aí que depois eu volto. A equipe já estava comigo há 8 anos, virei. Disse, fala com ele. Teve 3 reclamatórias, tivemos 3 trabalhistas, os 3 a gente fez acordo e deu tudo certo. Aí eu olhei e disse, cara, será que eu me importo com as pessoas? Eu tenho 3 funcionários que estavam no Método CIS agora, a gente presenteou eles, para a gente foi um orgulho, 20 anos trabalhando comigo, e a gente trabalhou no COC mais alguns anos atrás, juntos. Eu tenho uma pessoa, o Sérgio Nunes, e não posso deixar de lembrar também a Viviane e o Anderson. O Sérgio é 30 anos trabalhando juntos. Então, se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, que eu sempre soube fazer na minha vida, desde a época que eu gerenciava no COC, é ter a pessoa certa no lugar certo e saber que no outro lado, sim, existe um ser humano. Então, eu sempre falo assim, as pessoas profissionais são igual uma árvorezinha, vai entortando. E muitas vezes o gestor, o líder, ele não quer puxar. Aí ele deixa lá na frente, e aí quando ele puxa, quebra. Então, essa orientação, jeito, né? Essa gestão de pessoas, eu sempre tive, graças a Deus, as habilidades. Então, eu entendo que o meu livro, as palestras, a mentoria, eu vou tirar muita dor do mercado. A gente vai, evidentemente, né, logo breve, Fabrício, vocês vão ver muito o Fabrício, vocês vão ouvir falar muito do Fabrício, né? Nós vamos desenvolver aí um processo maravilhoso, vocês vão ser privilegiados com grandes coisas que virão por aí, tá bom? A gente está chegando no final, temos 3 minutos, agora esses 3 minutos são teus, para suas considerações finais, para quem está nos acompanhando, passando um recado de transformação para os corretores e para as corretoras, sobretudo na questão da educação continuada, sobretudo como delegado do Cresci, né, orientando as pessoas para procurarem o Cresci, para irem no site do Cresci, acompanhar os eventos do Cresci. Então, Fabrício Massaneiro, meu querido amigo, mestre, executivo, palestrante, e falou coisas aqui maravilhosas. Mas isso todo mundo fala, eu já ouvi isso. Não, cara, se você já ouviu e está ouvindo de novo é porque você não mudou. Se você tivesse mudado, você ia entender o que o Fabrício trouxe aqui, né? Tem pessoas precisando de transformação urgente, tem pessoas precisando de ajuda urgente. E ajuda não é pôr a mão no bolso, dar dinheiro, não é isso. Ajuda às vezes é falar algo que transforme a vida da outra pessoa. Então, obrigado por ter vindo aqui, pelas palavras que você trouxe. É confortante para mim que existe um ser humano como você disposto a trazer esse trabalho na transformação de vidas. Fabrício Massaneiro, o corretor é todo seu. Para você, corretor que está me ouvindo, eu peço com carinho, cuide um pouquinho mais de você, cuide do seu tempo precioso com Deus, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da sua família e depois sim o que está da porta para fora. E quando você sair da porta para fora, pensa, por que eu for ali fora? Vai ler um livro, vai fazer um curso, procure nós do Cresci. Nós, delegados do Cresci, somos apenas um braço. Então, hoje, o Cresci Santa Catarina não é mais o velho Cresci. Temos resultados incríveis. Esses 3 anos que eu estou acompanhando o trabalho de toda a diretoria do Cresci, eu posso falar para vocês de coração. São palestras, são cursos, são treinamentos, são profissionalização que a gente nunca teve. Pare de reclamar do Cresci e chegue perto de nós. Porque eu era também, do outro lado, alguém que reclamava do Cresci, que quando o Cresci chegava, eu fugia da imobiliária. E até quando você vai fazer isso? Você vai fugir do Cresci, você vai criticar o Cresci se ele está aqui para nos ajudar. Então, eu peço a cada um de vocês, carinhosamente, sigam lá nas redes sociais, Fabrício Bombinhas. Vocês vão ver muito falar do Fabrício Bombinhas, porque o meu segredo é realmente, que eu descobri na minha vida, é poder ajudar você a ir para outro nível.
poder transformar a sua vida com Deus, seu casamento, seus filhos, seu lado profissional, seu lado social, seu servir, seu intelectual, emocional e todas as áreas da sua vida. Porque quando eu estou lhe ajudando, automaticamente é como você falou, servir. Servir, as pessoas mais próximas são as que mais servem. Então, quando você tem o hábito de servir, a humanidade toda se volta ao seu favor. Amém. Então, quero agradecer ao nosso amigo João, agradecer ao seu trabalho incrível que você tem aqui, o EducaPod. Agradecer a toda a equipe sua e principalmente agradecer a Deus sobre todas Amém. As coisas. E mais uma vez, meu muito obrigado. E fiquem comigo, não larga, porque eu não vou desistir de você, corretor. Eu estou aqui para melhorar a sua vida, automaticamente eu sei que você vai melhorar a minha. Amém. Tá dado o recado do meu querido amigo Fabrício Massaneiro. Pois é, ele está mostrando a que veio. Vocês vão ouvir falar muito dele e com certeza vão admirá-lo, assim como eu admiro também. A gente está encerrando aqui mais um episódio do EducaPod, né? A gente espera que você compartilhe esse vídeo, né? Indique para as outras pessoas, sigam a gente nas redes sociais, é fundamental. Hoje nós estamos aqui no 45º episódio, né? Parabéns. Só cresce a audiência, então assim, é um orgulho e uma honra para mim acompanhar e conduzir esse podcast aqui, que foi criado com a intenção justamente de transformação com conteúdos verdadeiros, né? Então, para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado, guerreiro, guerreira, fiquem todos com Deus, que vocês tenham uma semana produtiva de recorrência, mais vendas, né? E abençoada por Deus, abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Amém. Deus, uma semana produtiva para todos. Avante, Amém. guerreiros!